Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Essa é a frase emblemática que dá início ao livro O Ateneu, publicado em 1888 por Raul Pompeia. E se você é candidato ao vestibular da Unicamp e está terminando a sua lista de leituras de livros obrigatórios, fique aqui comigo que eu vou te falar dos principais aspectos desse livro. O Ateneu conta a história de Sérgio, narrador-personagem que é levado ao colégio interno aos 11 anos. O livro tem um caráter autobiográfico. Segundo alguns estudiosos, o próprio Raul Pompeia também vivenciou algumas experiências parecidas em um colégio interno dos 10 aos 16 anos. Esse colégio se chamava Abílio. Esse livro é considerado romance de informação. Deixa eu ler um trechinho aqui de uma teoria que eu peguei para que você entenda melhor. O romance de formação é aquele cuja narrativa se dedica a acompanhar um período de transição da vida de um personagem, não meramente entre a infância, a juventude, a idade adulta, a velhice, mas sua transformação psicológica e crítica que lhe defina um antes e um depois na sua existência. Assim, nós vamos conhecer esse período de transição aí de Sérgio, que vai deixar a infância para trás para se tornar um adolescente, e isso vai causar muitas marcas bem profundas na alma desse menino. Quem então são os personagens importantes em O Ateneu? Aristarco é o diretor do colégio. É desses personagens que tem grande apreço por si mesmo e pelo dinheiro. Tanto é que quando os pais dos alunos mantêm a mensalidade em dia, eles são tratados de uma forma, enquanto aqueles que estão devendo, os filhos são tratados de maneira bem mais fria, bem mais distante, e às vezes os meninos nem sabem porque estão sendo tratados daquela forma, mas é porque o pai está devendo 2 mensalidades, um semestre de mensalidades. Ele tem um regime bastante rígido de educação no colégio e ele prega uma certa moralidade que ao longo da leitura nós vamos percebendo que na verdade não existe. Outra característica interessante de se notar é que Aristarco é um tipo de anúncio ambulante da própria escola. Toda a figura pessoal dele, as festas, as apresentações públicas, são uma forma dele divulgar a instituição para os pais da elite carioca do século XIX. Outra personagem é a Dona Ema, esposa de Aristarco, que em alguns momentos estará encarnando as figuras de mãe, enfermeira e mulher. Temos ainda a empregada Ângela, que representa a sexualidade feminina dentro do colégio. É uma mulher muito bonita, nada puritana, e até por isso vai causar grandes confusões no colégio, que é um colégio interno para meninos. Em uma visita anterior à sua matrícula, Sérgio vai ficar muito impressionado com a escola devido às festividades que ele presencia. Ele chega a ficar empolgado com o fato de fazer parte daquilo, mas depois, quando ele entra, aos poucos ele vai percebendo que aquele ambiente não é nada amistoso. Assim como o pai havia antecipado, sobreviver ali exigia coragem mesmo. Sérgio vai encontrar ali não só a luta, mas também a solidão, a falsidade, a maldade, a saudade de casa. Por exemplo, um dos momentos destacados na narrativa é a hora do banho, em que todos os garotos entram em uma piscina bem grande para tomar banho mesmo ali. E os menorzinhos estão sempre à parte, com medo dos maiores que estão ali sempre à espreita para aprontar mesmo. E logo de cara, Sérgio é puxado pelos pés quando ele está dentro da piscina e está se afogando quando um outro garoto o salva. E depois Sérgio desconfia que esse mesmo garoto que o salva foi o que o puxou só para poder se aproximar dele. Logo começa uma amizade entre os dois. Mas Sérgio não se sente confortável com isso, pois Sanches deixa claro que ele está interessado em ter uma relação homoafetiva com o colega. O Ateneu, na verdade, ele é um microcosmo que representa a sociedade daquela época. E ali dentro, Sérgio vai conhecendo pessoas que influenciarão em sua estadia na escola.
Sua primeira amizade é com o Rebelo, que era um garoto mais velho, muito inteligente, bastante responsável, era uma autoridade ali enquanto estudante naquele colégio. E o Rebelo vai dar umas dicas ao Sérgio, dizendo que ali ele tinha que se fazer forte, porque os meninos mais frágeis, eles eram utilizados como as fêmeas do local. Então, se percebe que a homossexualidade é bastante forte naquele ambiente. A partir de determinado momento, ele vai desconsiderar esse conselho do Rebelo, porque ele começa a passar por problemas com garotos mais velhos que fazem bullying com ele, e ele acaba aceitando essa proteção do Sanches. E Sanches vai fazer algumas tentativas para fazer com que o Sérgio ceda aos desejos dele. Ele estava sempre pertinho demais, fazendo carinhos, abraços em Sérgio, pedia às vezes que ele sentasse no seu colo, e o Sérgio só ali se fazendo de desentendido, mas ao mesmo tempo querendo aquela proteção que o outro proporcionava. E com isso vai acabar havendo um afastamento dos dois. Em outro momento, o Sérgio vai se aliar a Franco. Franco é aquele menino que está sempre aprontando, está sempre de castigo e odeia definitivamente a escola. Com o afastamento de Sanches e essa aproximação de Franco, passa a haver uma degradação da personagem principal. Ele começa a cair nos estudos, as suas notas vão baixando e o comportamento também vai deixando a desejar. E um momento bastante marcante é quando Franco resolve se vingar dos colegas que o maltratam, e ele chama Sérgio para fazer isso com ele. Então, em determinada noite, ele sai em busca de garrafas, e o Franco quebra essas garrafas e atira dentro da piscina. O Sérgio fica ali só olhando aquilo, mas ele se sente muito incomodado, e ele vai ficar tão impressionado com as consequências daquele ato, que ele vai para a capela e ele passa a noite ali rezando para que nada aconteça de ruim aos seus colegas, acaba dormindo ali. E ele é encontrado no dia seguinte, quando os meninos chegam para fazer as orações, para participar ali do ato religioso. E com isso, o Sérgio acaba dizendo que ele quebrou uma garrafa sem querer e jogou, os cacos caíram ali dentro da piscina, o que deixa a pessoa que cuida da piscina até um pouco impressionada, porque fala, nossa, mas tinha tanto caco ali que parece que não era uma garrafa só. Mas a situação acaba não dando em nada, porque dá a impressão que foi sem intenção, e o Sérgio assumiu aquela responsabilidade e acabou ficando tudo bem. Nenhum dos meninos se machucou, porque a piscina naquele dia seria lavada e eles foram fazer o banho lá em outro lugar e deu tudo certo. Mas o leitor não consegue sentir raiva do Franco por isso. Na verdade, quando nós vamos lendo a história dele, nós ficamos com pena, porque o Franco, ele é um desajustado ali dentro. A família deixa ele ali e não vai fazer as visitas que os outros meninos têm. Ele não consegue se adaptar àquela forma de estudo, aquele colégio. Por isso ele apronta tanto. Sem falar que o pai deposita muita expectativa sobre ele, e expectativa que ele não consegue atingir. E ele fica mal por isso. Outro amigo do protagonista será o Barreto, um garoto muito religioso. Barreto passa os dias descrevendo o inferno e a fúria de Deus. O rapaz pega um pouco pesado nessas questões, então Sérgio acaba abandonando a religião e a amizade também com o Barreto. Em seguida, o protagonista passa a ter uma amizade bastante intensa com um outro aluno chamado Bento Alves. Bento Alves participou de uma aventura ali no colégio, porque o jardineiro acabou assassinando um empregado da casa por causa daquela empregada chamada Ângela, que aparentemente ela se engraçava ali com os dois, gerou esse conflito, e um dos personagens que só aparece nesse momento também é assassinado por causa dela. E o Bento Alves aparece para segurar o assassino. Ele é forte, então ele que prende esse assassino até que a polícia chega e tal. Diferentemente da relação com Sanches, dessa vez com Bento Alves,
o Sérgio passa a se ver realmente como a namorada do garoto. Ele arruma a gravata do Bento, ele dá a atenção que o Bento exige, ele recebe flores do Bento Alves, mas não é nada físico, é uma relação também bastante platônica. E não fica muito claro quando num determinado dia o Bento encontra o Sérgio num corredor e começa a bater nele. Eles começam uma briga ali meio violenta, meio intensa, e o Aristarco chega, o Bento foge, o Aristarco pega o Sérgio agride o diretor e fica uma situação bastante preocupante para o Sérgio ali. E ele fica aguardando uma punição terrível, porque o que ele fez foi muito grave ao agredir o diretor. Mas o Bento Alves já havia saído do colégio. Então, como o diretor não poderia perder mais uma mensalidade, o Sérgio acaba passando impune por essa situação. E, finalmente, Sérgio começa uma amizade com Egbert, um menino mais novo, e o próprio narrador nos diz que era a primeira amizade que ele tinha que era desinteressada. Mas, na verdade, alguns estudiosos apontam que o Sérgio ele inverteu os papéis. Ele passa agora, em vez de ser o protegido, a ser o protetor. E como ele melhora como aluno, ele melhora suas notas, ele é convidado a jantar na casa de Aristarco como recompensa e ele vai junto com o Egbert. Na casa do diretor, ele reencontra a Dona Emma, esposa do Aristarco, e ele fica muito fascinado por ela e ele começa a despertar algum interesse por essa mulher, tanto como mãe, mas também como mulher, o que demonstra uma relação edipiana. E depois disso, o Sérgio se sente tão entusiasmado com ela que ele deixa até o Egbert de lado. Isso, de certa forma, demonstra que a sexualidade dele não estava muito bem definida. Ele estava ali como pré-adolescente, se conhecendo as emoções, as sensações, enfim, conhecendo a si mesmo e ao mundo. Durante a leitura, 2 momentos me lembraram bastante o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, que já assisti pelo menos umas 10 vezes. É um filme que eu amo de paixão. No começo, quando tem todas aquelas apresentações festivas, cheias de hipocrisia, para encantar o olhar dos pais que vão deixar seus meninos ali no colégio. Então, isso coincide com o começo do filme também. E tem uma parte em que Aristarco descobre uma carta amorosa assinada por alguém chamado Cândida. E como ali só havia meninos, provavelmente a Cândida seria um aluno chamado Cândido. Isso me lembrou aquela parte do filme em que o diretor reúne todos os alunos da escola e passa a ler uma carta que ele recebeu solicitando, ou um artigo que alguém escreveu para o jornal da escola, solicitando que houvesse meninas no colégio interno. E o diretor fica muito bravo e aquele carinha que está sempre aprontando também no filme, de repente faz o telefone tocar e ele fala: alô, é Deus, ele está dizendo para você aceitar as meninas no colégio. E a partir dessa cena, então, a coisa acaba definhando, porque o diretor descobre que eles se encontram escondidos, que existe a Sociedade dos Poetas Mortos, e há um monte de punição, e assim também ocorre no livro. Aristarco descobre quem é o autor da carta, realmente é um menino chamado Cândido, descobre para quem era a carta, e mais uns 10 meninos que estavam envolvidos naquela situação, que eram cúmplices do relacionamento entre esses 2 garotos. Mas ao final do livro se percebe que os alunos estão ficando bastante agitados, eles fazem uma revolta porque tem um doce que eles recebem como sobremesa e teoricamente deveria ser uma goiabada, mas aquela goiabada na verdade é feita de banana, eles não gostam do doce e esse doce vive se repetindo. E o Aristarco ele já está enfrentando tantos problemas ao mesmo tempo e ele não pode perder mensalidades, porque senão o lucro dele vai ser menor, e ele acaba
não punindo também por essa revolta, pelo contrário, ele pede desculpa aos garotos, diz que não sabia, que foi um erro do fornecedor e que ele resolveria aquilo, e acaba ficando por isso mesmo. E a partir desses acontecimentos todos, passa a haver um certo enfraquecimento da autoridade de Aristarco. O colégio ele vai entrando um pouco em declínio. E por fim, o colégio é incendiado por um aluno novo chamado Américo, que não queria ficar ali, ele já tinha tentado fugir sem conseguir, e ele acaba incendiando o colégio. Nesse incêndio, a Emma desaparece, ninguém sabe dela, e o Aristarco acaba ali observando a ruína do colégio. Todo o sonho de vida ao construir aquilo estava nos escombros do colégio incendiado. Percebemos durante essa narrativa toda que o colégio, a vida no colégio afeta a sensibilidade tanto do Sérgio como de todos aqueles que não se adequam àquele sistema. Ele não consegue ficar bem ali e ele está vivenciando um processo de tentar entender o que o afetava dentro daquele microcosmo deformado. Não sei se por causa disso ou por outras questões envolvendo a sua personalidade, Raul Pompeia comete suicídio aos 32 anos com um tiro no peito. Nessa edição aqui, um pouco antiga, feita pelo Estadão, tem um estudo aqui, a hora que termina o livro, então fala um pouco da vida e da obra do Raul Pompeia, caracterizando como uma personalidade atormentada. Então ele diz, ele era hiperemotivo, tímido, prisioneiro de si próprio e incapaz de comunicação profundas. Sempre se mostrou impotente para amar alguém e até para amar a si mesmo. O seu drama era esse. Então, provavelmente por essas várias questões, ele comete esse suicídio. Em relação à fase literária, o Ateneu faz parte do realismo com alguns traços de naturalismo, porque as duas fases elas estão juntas ali no século XIX. E como toda obra dessa escola literária, o livro traz muitas descrições que tornam a narrativa arrastada e cansativa. Outro aspecto que, na minha modesta opinião, torna a leitura um pouco truncada e ruim são os estrangeirismos que aparecem o tempo todo na história, mas isso também faz parte daquela fase literária. Há ainda 3 ensaios proferidos pelo professor, parece que é o professor Cláudio, e esses ensaios, segundo estudiosos também, parece que são uma forma do próprio autor Raul Pompeia colocar ali, se expressar, colocar a forma de pensar dele em relação aos temas que são desenvolvidos, mas que também deixa a leitura um pouco cansativa. Mas as partes que trazem as situações ali vivenciadas pelo Sérgio são bastante interessantes e trazem várias questões que nós precisamos pensar nelas até hoje. Sobre educação, adequação aos ambientes, a questão do pertencimento, o próprio preconceito da sociedade com relação à homossexualidade, o próprio sistema de ensino, aquilo que se espera dos estudantes, a perfeição que se espera em relação à obediência, ao comportamento. São todas questões que fazem parte, inclusive, da nossa atualidade, coisas que não mudaram com o passar do tempo. E sobre o título, o Ateneu, ele é seguido por um subtítulo chamado Crônicas de Saudades. E esse subtítulo é bem irônico se considerarmos que o Raul Pompeia estava fazendo um tipo de catarse da sua própria experiência. Ele nem tinha saudade de nada, ele só estava tentando lidar com aquilo tudo que ele vivenciou. Assim como o Sérgio, que busca na maturidade uma compreensão da sua infância no colégio. E com certeza as experiências vivenciadas por ele ali foram bem amargas, não dá para sentir saudade. Espero que esse vídeo te ajude a entender melhor o Ateneu, se você já leu ou está lendo, ou que te dê um pouquinho de vontade de tentar lê-lo pelo menos. E até a próxima!